De pegar a estrada, não dá não? Conhecer lugares novos, maravilhosos, nossa, se divertir, aproveitar essa vida, né, gente? Que a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível. E eu quero começar o nosso programa hoje. O nosso programa já começou, na verdade, né? Mas eu quero a partir de agora, serão 2 horas diretas de muita informação para você e de muitas histórias boas. Eu pedi hoje para o nosso editor-chefe, para o Burigo, para a gente começar o programa com uma notícia boa, com uma dica boa para você aproveitar bem o seu fim de semana e viver bem, aproveitar da melhor maneira possível, sem ter que andar muito e gastar pouco. O BG por aí, né, te mostra então hoje novidades e belezas e curiosidades do Caminho do Vinho. Saímos de Curitiba pela BR-277 com destino ao nosso roteiro turístico de hoje. Percorremos 25 quilômetros rumo ao Caminho do Vinho em São José dos Pinhais. O letreiro logo indica: chegamos! Basta passar o portal para começar a aproveitar o passeio. Mas antes, algumas curiosidades. O Caminho do Vinho fica na colônia Mergulhão. A região é cheia de imigrantes italianos que antigamente faziam os vinhos para consumo próprio. Mais tarde, em 1999, as famílias se uniram e criaram um roteiro turístico e gastronômico para fortalecer a economia local. Aqui foram 5 fundadores ali, sabe? Foram as famílias antigas de vinícolas. Uma delas, inclusive, era meu avô, Mário Bellina, foi um dos fundadores aqui do Caminho do Vinho. E assim foi, crescendo, os fundadores foram vendendo para amigos, aí já foi vindo restaurantes também, café coloniais, e assim foi fundando o nosso querido Caminho do Vinho. A Júlia foi eleita rainha do Caminho do Vinho em setembro. O reinado dela dura 1 ano e serve para fomentar as tradições da colônia. Olha, é uma honra enorme. Uma honra, uma paixão muito grande também. Eu sou apaixonada pelo Caminho do Vinho e pela cultura também italiana. O vice-presidente da Associação do Caminho do Vinho diz que o roteiro de turismo rural tem cerca de 40 propriedades envolvidas em diversas atividades. Tem muitos restaurantes, vinícolas, cafés coloniais, restaurantes, empresas que fabricam o seu próprio alimento aqui, tipo as queijarias, as salamerias, né? Então é um espaço bem bacana para a pessoa vir, não só para a parte gastronômica, mas também para a parte de lazer aí. Pela rua de paralelepípedos, cercada de belezas naturais, seguimos até a nossa próxima parada, uma salumeria italiana. O Diogo é quem nos recepciona e mostra as especialidades da casa. A gente faz o salame já há um bom tempo, foi o começo da família. Já era feito um salame, a gente fazia para um consumo próprio, e esse consumo próprio a gente foi vendendo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e ao pouco do tempo fomos elaborando novas receitas e foi um diferencial, mas teve que aumentar um pouco a produção para dar conta da demanda. E como eu descobri que aqui, além do salame tradicional, tem outras variações, é claro que eu pedi para o Diogo para provar. Então vamos lá, você disse que tem salame de pimenta, enfim... Tradicional, azeitona, com queijo, com alho. Uhum. O que você vai me dar primeiro? Você vai começar com o tradicional. Tradicional. Gente, agora a parte mais difícil dessa reportagem, que é eu ter que experimentar. Então esse é o tradicional. Não guarde segredo, fala a verdade. Tradicional, muito bom. Esse é o de azeitona. Isso. Nossa, tem gosto de azeitona mesmo. É bastante azeitona. Esse é o de alho. E agora, o de pimenta picante. É forte? Não, ela é bem leve. Gostou? Nossa, muito bom, pessoal. Esse é um dos roteiros aqui do Caminho do Vinho. E se a gente está no Caminho do Vinho, é claro que nós temos que visitar uma vinícola das que tem aqui em São José dos Pinhais. E a Júlia, lembra da Júlia que você conheceu no início da reportagem? Além de rainha, a Júlia é de uma família que possui uma vinícola e ela convidou a gente para fazer um tour aqui na vinícola do Italiano. Vamos lá, o que tem aqui de diferencial, Júlia?
Então, aqui foi uma vinícola começada pelo meu avô, Mário Bellino, que veio direto da Sicília, da Itália, diretamente para o caminho do vinho. Ele começou o processo de elaboração dos vinhos e assim foi demandando a clientela. E assim ele pediu ajuda do meu pai. Meu pai, na época, veio, aprendeu todos os vinhos, se apaixonou pela cultura italiana e pelo processo de fabricação. E assim foi se aprofundando, foi estudando mais, foi adquirindo mais conhecimento e foi erguendo a vinícola. Meu tio veio, começou a ajudar também, porque daí a clientela aumentou um pouquinho mais. Passou mais alguns anos, minha tia veio também e aumentou a clientela um pouco mais. Hoje em dia somos 3, então os 3 irmãos, os 3 sócios. Meu pai continua na produção de vinho, pela paixão dele. E vocês têm um diferencial aqui, né, Júlia? Que é esse caminho que a gente vai entrar, né? O que é esse caminho para você explicar para quem nos assiste? Então, esse seria um túnel subterrâneo, feito com as nossas pedras escolhidas com muito amor pela minha mãe e pelo meu pai. Há 4 anos atrás que a gente montou aqui esse túnel, porque bem lá no comecinho, quando meus pais começaram, era o sonho deles exatamente assim, um túnel com os barris que a gente já usava, que ligava o cliente até a fábrica, ele dá uma olhadinha de como é produzido o produto que ele vai consumir. Estão com vinho? Estão com vinho, todos cheios. Que hoje em dia, antigamente a gente usava esses de madeira, então aqui fora. Só que daí como o processo é muito elaborado, de você colocar água, estufar o barril, depois tirar a água, colocar o vinho, é muito elaborado. Aí hoje em dia é só com inox, mas todos que estão aqui estão cheios. A maioria dos produtos encontrados no caminho do vinho é de fabricação local e familiar. E eu voltei aqui para esse espaço da vinícola, porque se a gente está falando de vinho, tem que experimentar, né? Eu sei que não pode beber no horário de trabalho, mas a Júlia me convenceu a provar o vinho deles. E o que você vai me servir, Júlia? Então, aqui na vinícola a gente trabalha tanto com vinhos coloniais, como os vinhos finos também, que são a nossa última novidade aí, o Malbec, o Merlot e o Cabernet. Sua preferência seria um vinho seco ou suave? Me conta. Eu gosto mais do suave, mais do docinho. Mais docinho, Então, eu vou servir aqui pra você um tinto suave. Toda a produção própria, como a gente mostrou da fábrica, isso, né? Toda a produção própria. Aqui. Esse seria um tinto suave da uva Bordeaux. Nossa, bem suave, bem gostoso. Servidos? Alguns comércios do Caminho do Vinho funcionam de segunda a segunda. Muitos não precisam de reserva, mas se você pretende ir no fim de semana, o indicado é entrar em contato antes para verificar a disponibilidade. E é no mesmo portal que nós começamos o Caminho do Vinho que eu me despeço, já curiosa para saber o que a nossa produção separou de dica para o próximo BG Por Aí. Até lá!